Começar as coisas e não terminar é um problema sério, é um negócio chato na vida da gente. Quando outros começam um projeto com a gente e não concluem, dá uma dor de cabeça danada. Existem pessoas que têm problema de descontinuidade crônica, são dispersas. Começa uma faculdade, não termina. Entra num relacionamento e termina, começa outro e termina. Não para em nenhum emprego, começa a estudar inglês e para. Isso realmente só causa mal-estar. Será que o Evangelho é uma mensagem assim? Não é o caso do Evangelho. O Evangelho não é algo que começa em nossas vidas e de repente para deixando tudo por fazer. De maneira alguma. Nós estamos observando em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 8, e vendo que o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é como uma semente. Ele progride continuamente produzindo vida e fruto espiritual. Em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 8, nós vimos na semana passada as duas primeiras etapas de progressão do Evangelho e como ele atua na vida de uma pessoa. Primeiro, o Evangelho é comunicado. A segunda etapa, o Evangelho é assimilado ou compreendido. Mas parar por aqui é esterilidade. Algo mais acontece nessa progressão. O que é? Qual é o percurso disso? Veja, antes de vermos o que Paulo diz que o Evangelho faz em nossas vidas, precisamos pensar rapidamente em algumas mentiras que estão sendo pregadas como verdades, como se fossem coisas que o Evangelho produz em nós. Por exemplo, nós temos ouvido a mensagem hoje de que o Evangelho nos traz e produz em nós enriquecimento material, prosperidade financeira. Outras pessoas têm oferecido uma mensagem do Evangelho que traz saúde emocional, saúde mental, cura interior. Alguns estão apresentando o Evangelho tão somente voltado para a restauração social. Então, dizendo que a mensagem de Jesus é uma mensagem para que haja o fim da fome no mundo, para que haja o fim da pobreza, o fim das injustiças. Vejamos a verdadeira trajetória do Evangelho na vida de uma pessoa. Lendo mais uma vez, Colossenses capítulo 1, versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo agradece, e agradece por quê? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. O Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Depois do Evangelho ser comunicado e assimilado, as etapas de progressão e o que ele produz na nossa vida são fé, amor, esperança, frutificação e testemunho. Vamos olhar etapa por etapa. Começando no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: temos ouvido falar da fé que vocês têm. O Evangelho, quando ele é comunicado e assimilado, ele é recebido com uma fé que é uma fé ativa. É crer com uma fé que não é inativa, que não é ilusória, que é falsa. O que é essa fé? Fé aqui nas Escrituras é tão somente um meio de provar e experimentar aquilo que Deus, o Pai, fez na pessoa de Jesus Cristo por nós. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, nós encontramos um esclarecimento sobre isso. Aqui diz o seguinte: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Foi por meio da fé, diz Paulo, que os crentes de Colossos foram sepultados com Cristo e ressuscitados com ele. Ou seja, a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da obra do Pai Celestial realizada em Cristo Jesus. É pela fé que morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. Permita-me fazer uma comparação simples. Estamos muito familiarizados com isso. Em todos os lugares para onde você vai, existe Wi-Fi
disponibilizado, o sinal disponível. Entretanto, a maioria das vezes é preciso uma senha para que você se conecte e possa usufruir daquela internet. Ela está ali, o sinal está funcionando, entretanto você não usufrui daquilo enquanto você não se conecta através de uma senha. A senha para você se apropriar daquilo que Deus o Pai fez em Cristo Jesus há 2000 anos atrás é a fé ativa, a fé salvadora em Cristo Jesus. Eu quero destacar duas características da verdadeira fé cristã que Paulo apresenta aqui. Eu não sei se você percebeu, mas o apóstolo Paulo diz: temos ouvido falar da fé que vocês têm, e ele especifica, é a fé em Cristo Jesus. A fé ativa verdadeira tem um fundamento correto, e este fundamento é Cristo Jesus. Há muitos fundamentos errados de fé em nossos dias. Por exemplo, muita gente tem proposto fé na fé. A fé como uma virtude em si mesma, de modo que se eu confiar na minha própria atitude positiva na vida, as coisas vão dar certo. Existe a fé parecida com a fé na fé, que a fé é a fé em si mesmo. Você não pode se auto-sabotar, você precisa confiar no seu potencial. A fé apenas como uma resolução moralista. Agora eu sou uma pessoa de fé, eu vou começar a fazer tudo certo e vou começar a seguir os caminhos de Deus. Existe a fé em santos e pessoas, em imagens, pastores, bispos, heróis da história da igreja, Maria. Bases falsas para a nossa fé. Fé em um Jesus Cristo menor do que o que ele é apresentado nas Escrituras. A fé num Jesus que é um modelo moral, a fé num Jesus que é um espírito brilhante, um ativista social, um curandeiro, uma criatura elevada. Não. A fé está fundamentada no Messias prometido, Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu como homem na pessoa de Jesus de Nazaré para morrer no lugar dos pecadores e ressuscitou para nos dar a vida nova. Este é o fundamento correto. Jesus Cristo, Filho de Deus. E a fé ativa tem também uma evidência correta. Nós ouvimos falar, é possível ouvir falar dessa fé. No versículo 4, Paulo diz: eu tenho ouvido falar. A fé ativa, genuína, não é desconectada da vida real, que não afeta em nada, que não impacta em nada. A fé que os colossenses colocaram em Cristo foi notada por Epáfras. Epáfras falou dela para Paulo. Paulo ficou sabendo, elogiou essa fé e reconheceu como uma experiência verdadeira com o Senhor. Isso levou-os a um compromisso com Cristo que era total, invisível e evidente. Os colossenses não apenas aceitaram intelectualmente alguma coisa que não interferiu em nada. Não foi algo estéril, improdutivo. Permita-me fazer uma comparação também sobre isso. Nós estávamos reunidos online no nosso grupo pequeno, ontem mesmo, e eu entrei primeiro, minha esposa entrou depois. Estávamos lá batendo papo, e assim que a Cristina entrou, ela olhou os presentes e disse assim: Paulo, você cortou o cabelo. Acontece que minha esposa é muito perceptiva e eu, num outro extremo, sou muito desligado. E, bom, esse nosso querido irmão Paulo ficou um tempão sem cortar o cabelo por causa da pandemia. E a esposa dele criou coragem e fez um corte bonitinho e estava lá o Paulo, visivelmente de cabelo cortado. Algo evidente, algo claro que pode ser percebido num primeiro segundo, pela minha esposa pelo menos, e não por mim. Imagine nós acharmos que a fé em Cristo Jesus não é evidenciada claramente pelas pessoas ao nosso redor. Precisa ser. Essa fé ativa, ela se torna evidente a todos. Isso nos leva à próxima etapa de progressão do Evangelho. O Evangelho recebido com fé ativa produz o primeiro fruto, que é o primeiro efeito visível da fé, o amor por outros crentes. É disso que Paulo fala. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e ele continua, e do amor que tem por todos os santos. É muito bonito ver o próprio Paulo, apóstolo, falando desse amor, e ele mesmo expressando esse amor, de maneira remota. Ele está a 1.500 quilômetros de distância, preso, mas está preocupado com os crentes de Colossos. Ele ama
os outros santos, como diz a Bíblia aqui. E ele se preocupa em escrever uma carta para ajudá-los a se livrarem das heresias e dos problemas que estavam vivenciando. O coração da gente, quando tem fé ativa em Cristo Jesus, transborda de amor pela igreja de Cristo Jesus, sendo este o elo perfeito que mantém a igreja unida. Perceba que este amor fraternal é a evidência mais clara de que o evangelho está frutificando. Quando Epáfras relata para Paulo o progresso do evangelho entre os colossenses, o fato que deixou isso mais evidente foi justamente esse amor fraternal. É como Jesus disse em João: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Jesus não disse que a evidência de que somos seguidores dele são nossos trajes modestos, nosso linguajar evangélico, nosso moralismo. Essas coisas são importantes, mas Jesus disse que a primeira e grande evidência de que temos Cristo e cremos em Cristo é que nós amamos os nossos irmãos. Versículo 8 de Colossenses 1, Paulo diz: Epáfras nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O seu amor pela igreja, o seu amor pelos irmãos é evidente. Você tem certeza de que você tem amado os seus irmãos em Cristo? Há um amor recíproco em sua igreja, entre os membros dela? Veja então que Paulo agradece a Deus porque os crentes tinham relacionamentos corretos. Primeiramente, um relacionamento correto com Deus, ligados a Ele pela fé em Cristo, um relacionamento vertical correto. E eles tinham relacionamentos corretos uns com os outros, com as pessoas, um relacionamento horizontal, estavam ligados pelo amor. Em 1 João capítulo 3, versículo 23, diz assim: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Esses são dois elementos indispensáveis da verdadeira fé cristã, e são coisas que não vão ser interrompidas, não haverá uma descontinuidade. Quando a fé verdadeira é colocada no Evangelho verdadeiro, ele vai produzir um amor verdadeiro uns pelos outros. Fé em Cristo sem amor é doutrina morta. Amor ao próximo sem fé em Cristo é sentimentalismo fajuto. Mas vamos para a próxima etapa. Nós temos como progresso então o Evangelho comunicado, assimilado, crido e que produz amor ao próximo. Essa fé e esse amor ao próximo tem um fundamento. O versículo 5 diz que esse fundamento é a esperança. Eu estou grato pela fé que vocês têm, pelo amor que vocês têm. O verso 5 diz: por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Então nós temos aqui a tríade, famosa tríade do cristianismo formada: a fé, o amor e a esperança. A esperança aqui é a esperança do futuro no céu. A certeza ainda não concretizada de que algo estava reservado para eles no céu, uma doce esperança convicta de um porvir com Cristo, sem o mal, sem o pecado, sem a morte. Essa esperança dirigia a vida daqueles cristãos. Veja alguns aspectos dessa esperança. Primeiro, o foco dela. O foco dessa esperança nas Escrituras é muito claro. Essencialmente é futura e celestial. É voltada para o lar, para a pátria celestial. Não está focada aqui na terra, nesse breve tempo de peregrinação. De modo que a morte, para quem tem Cristo, não é o fim. A morte não é a maior tragédia. A morte, para nós que temos Cristo, é o começo, é a porta de entrada, é o lucro, é a nossa bem-aventurança. E eles tinham os olhos do coração deles voltados para essa esperança celestial, o governo completo do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Este é o paraíso, Cristo governando, e todos os benefícios decorrentes dessa experiência e a alegria decorrentes desse governo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nosso destino é a morada eterna com Cristo. Nossa esperança não está em coisas terrenas, propósitos rasos e frustrantes, a busca por prestígio, posses, que faz com que a gente gaste nossos esforços e queime a nossa energia com coisas que não valem a pena. Quando nossa esperança não é o céu,
mais a terra, nossa prioridade é passear por aí, fazer viagens, mostrar que somos inteligentes, atraentes ou bonitos. O nosso foco é estar com as pessoas e curtir, cuidar do corpo, trabalhar, ganhar dinheiro, estudar. Essas coisas nos dominam, nos prendem. Somos aprisionados pelo Deus das compras e do consumismo, da diversão, do entretenimento. O apóstolo Paulo está dizendo: o Evangelho desprendeu vocês disso tudo e colocou o coração de vocês na esperança celestial. O Evangelho é firme, é uma promessa de algo que está seguro no cofre de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo que esta é uma esperança que está reservada nos céus. Está trancafiada, uma promessa garantida. Ladrões não podem roubar, traças não podem comer. Porque Jesus Cristo subiu aos céus e deixou essa garantia. Nós estaremos com Ele. A fonte dessa esperança é o próprio Evangelho. É uma fonte sólida. É a obra de Cristo perfeita, completa. Ele morreu na cruz, Ele pagou integralmente o preço dos nossos pecados. Ele comprou para nós um lugar no céu. Este Evangelho, como temos visto, traz uma esperança, e uma esperança que é frutífera. Nos coloca num relacionamento com Deus e nos coloca num relacionamento de amor com o próximo. Mas não para por aí. O Evangelho tem essa progressão contínua e não se dispersa e não se interrompe. Ele é comunicado, ele é assimilado, ele é acompanhado de uma fé ativa, amor ao próximo, baseia-se na esperança celestial e ele frutifica. Versículo 6, o apóstolo Paulo diz isso: este Evangelho chegou até vocês, por todo o mundo está frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Evangelho produz vida espiritual, porque é uma semente que tem vida em si mesma e tem um poder penetrante e transformador. Quando ele é semeado num coração aberto, o fruto que é produzido são coisas que agradam a Deus. O versículo 10, o apóstolo Paulo esclarece e diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Eu sublinho aqui esta expressão, frutificando em toda boa obra. Esse é o fruto. Boa obra, tudo aquilo que agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, o fruto do Espírito. Que boas obras são essas? Ele explica ali. É o amor, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Fruto do Evangelho é uma vida transformada, uma família transformada, uma sociedade transformada. Um infiel, um egoísta, um desesperado, um promíscuo, ele se torna fiel, confiável. Ele se torna alguém que ama o próximo, ele se torna alguém que sabe esperar, ele se torna um santo, ele ama o próximo, ele está cheio de esperança em Cristo Jesus. Ele produz esse fruto de uma vida agradável a Deus. E por fim, essa fé frutífera, essa saga dessa semente poderosa e frutífera termina aqui no texto, na etapa da evidência aos outros. Evidência é uma prova, evidência é uma demonstração, um sinal. Uma vez alguém disse assim: se você fosse julgado por ser cristão, haveria provas suficientes para condenar você? O apóstolo Paulo viu provas concretas de que os colossenses haviam crido em Cristo. O versículo 4, como já vimos, diz que eles estavam ouvindo falar da fé que eles tinham. O versículo 7 diz que eles tinham aprendido o evangelho de Epáfras, e Epáfras falou para Paulo, versículo 8, do amor que eles tinham no Espírito. Nós brincamos agora há pouco que quando alguém corta o cabelo, isso se torna evidente. A mesma coisa quando alguém faz uma tatuagem, todo mundo percebe. Em geral, as pessoas gostam de fazer a tatuagem e mostrar para todo mundo. Será que nós estamos tendo um fruto visível de que o Evangelho encontrou espaço em nosso coração? Esse é o fato mais bombástico na vida de uma pessoa. E isso é que deve ser notado e falado em nós. E é isso que aconteceu com os colossenses. A experiência deles com o Evangelho era tão intensa que foi percebida por Epáfras, por Paulo e pelo mundo todo.
O Evangelho é a própria graça de Deus. O Evangelho é Deus declarando um pecador como sendo justo. O Evangelho é Deus absolvendo o culpado sem méritos. E é Deus fazendo isso por intermédio de Jesus Cristo, aquele que expia e redime os nossos pecados. O Evangelho é Deus dando a esse pecador a posição de filho e herdeiro de Deus. E isso sim frutifica poderosamente. Eu não sei se você tem tido a experiência de começar coisas e não terminar, ou se tem lidado com pessoas assim. Mas eu quero que você saiba que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo não é assim. Ele progride, ele é comunicado, assimilado, produzindo fé ativa, amor ao próximo, esperança celestial, produzindo fruto de boas obras e evidência, de modo que todos podem ver. Pense e ore comigo nesse momento e avalie isso. Será que eu acolhi este Evangelho em meu coração? Será que ele tem produzido esse fruto em minha vida? Tenha certeza que na dependência de Deus, alinhado com a palavra do Senhor, esta semente poderosa vai realizar tudo isso em sua vida. Vamos falar com o Senhor a respeito disso. Oremos. Pai Celestial, somos gratos pelo precioso Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de que nossos pecados foram perdoados. Nós começamos um relacionamento duradouro contigo. Que esta semente produza fruto em cada um de nós. Nos ajude a provar tudo aquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Obrigado pelo seu grande amor, amor incondicional, tão grande salvação. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém.